Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe para os homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no alto, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, louvem o vosso Pai que está nos céus. Gosto muito desse texto, tanto é que ele faz parte da minha memória. O tenho de cor, por dois motivos. Primeiro, que Jesus diz tal texto aos seus discípulos. Essas palavras são dirigidas aos seus discípulos, ou seja, para aqueles que ele tinha na intimidade. Vale a pena perguntar ao coração se nós somos discípulos ou nos fazemos discípulos, porque discípulo, como o texto bem indicou, indiretamente, são aqueles que viviam na intimidade de Jesus, aqueles que viviam perto de Jesus, Há cristãos e cristãos. Os autênticos cristãos são aqueles que vivem na intimidade de Jesus, vivem intimamente com Jesus, ao ponto de serem alcançados por Ele com uma constatação e não com uma proposta. Em nenhum momento do texto de hoje, Jesus faz uma proposta. Vocês querem ser sal? Vocês querem ser luz? Não. Ele faz uma constatação, e perdão pela minha insistência. Jesus diz isso aos seus discípulos, àqueles que estavam na intimidade dele, que viviam na intimidade com ele. Por que nós sentimos tanto as traições? Por que nós lamentamos muito e sofremos muito quando alguém nos trai? Porque a traição parte por alguém que vivia na nossa intimidade. Veja o que aconteceu com Jesus. Ele chamou 12 apóstolos para viverem com ele, na intimidade dele. No momento inesperado, no Horto das Oliveiras, Jesus recebe um beijo de um de seus discípulos. E esse beijo revela intimidade, alguém próximo. O beijo, sinal de entrega, traição. É como se naquele momento Jesus perdesse toda a importância de melhor amigo. Intimidade. Vocês são sal. No tempo de Jesus o sal era muito caro, servia inclusive como moeda, porque o sal não tinha função apenas de temperar,
de aguçar o sabor dos alimentos, mas também de conservar. Estamos falando de um tempo em que não existia energia e muitos alimentos eram conservados pelo sal, por meio do sal. Então estamos falando de algo grandioso, de algo valoroso, servia inclusive como moeda. Quando Jesus diz, vocês são sal, a primeira coisa que Jesus está dizendo, vocês valem muito, e eu reconheço em vocês a capacidade que possuem, os talentos que possuem, os dons que carregam, a potencialidade, porque eu sei de onde vocês vieram, eu sei de quem vocês são filhos do céu, a originalidade de vocês é o céu. Nós, quando usamos mal nossa liberdade, manchamos nossa originalidade, nos afastamos de nossa originalidade, e Jesus vai sempre nos recordando da nossa originalidade. Somos filhos do céu, nascemos de Deus, viemos de Deus, por isso Ele enche o peito para dizer, vocês são sal, valorizem-se, vocês conseguem transformar, mudar. Por isso a expressão, de um limão, uma limonada. Aos que se valorizam tanto em Jesus, que conseguem não só de um limão fazer uma limonada, mas também uma limonada suíça, com direito a uma bordinha. Vão além. Diferentes daqueles que vivem pelos cantos choramingando e lamentando. Como escutamos de alguns, não sei fazer nada, não dou conta de nada. Na verdade, é um grande atentado a Deus isso. É desvalorizar a originalidade. Você é sal, mova-se, saia do lugar. Você consegue. Tem muita coisa dentro de você que pode ser transformada em gesto concreto no meio do mundo. Há um tom de ironia no texto. Jesus dizendo, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha. Sim, no alto. Iluminem. Afugentem as trevas, espantem as trevas. Se não fizermos de tudo isso um propósito, não vamos colaborar com Jesus e não seremos merecedores do nome, do título que recebemos do batismo, discípulos de Jesus. Você se fez cristão, você se tornou cristão, amadureça a vida cristã em você, para que você de fato faça jus ao seu papel de discípulo, de viver na intimidade com Jesus. Valorize-se, dê mais valor a você e não permita que ninguém tire de você quem de verdade você é. Eu termino fazendo um pequeno desabafo. Eu discordo quando alguns dizem assim, ninguém é insubstituível. Olha, se você morrer agora, as coisas que você faz lá na sua casa, outros vão aprender e vão fazer. Mas quem você é, ninguém vai conseguir ser. Então valorize-se mais. Por que nós choramos? Por que sentimos saudades? Principalmente daqueles que se foram. Porque aquele que se foi não vai voltar. Pode existir alguém com uma voz semelhante, com um jeito de andar semelhante, fazendo coisas semelhantes, mas ser igual a quem partiu, nunca mais. Por isso que deveríamos nos valorizar mais, sermos menos espinhosos, machucar menos ou nada uns aos outros, porque o dia que você me perder e eu perder você, ninguém vai conseguir nos substituir. Ninguém. Todos nós somos insubstituíveis. Insubstituíveis. E se valorizássemos mais isso, teríamos menos mágoa ou nada de mágoa. Teríamos mais acolhimento, mais leveza. Eu destaco, ao terminar esta homilia, a vida do Luiz Donizete, um garotinho que o padre postou nas redes sociais, porque nos encantou pelo seu amor ao altar, seu amor a Jesus como coroinha,
na nossa paróquia Xará de Araxá. Em Araxá também tem a paróquia São Geraldo. E que bonito, o dia que o padre foi ungí-lo, ele contando que era coroinha, que queria sair logo do hospital para servir o altar. A alegria de ser discípulo, a alegria de ser discípulo, de viver na intimidade com Jesus, leve e tranquilo. Mas infelizmente o quadro infeccioso foi piorando, e ontem o padre esteve no hospital pela última vez e ele faleceu essa madrugada. A paróquia de São Geraldo, em Araxá, está toda triste, consternada. E por que eu toquei nesse assunto? Porque ninguém vai conseguir substituí-lo. Temos coroinhas como ele, mas no campo do fazer, não do campo do ser. O Luiz foi único e por isso uma paróquia inteira está chorosa. Valorizemos mais o ser. Interessante, existem algumas expressões como humanizar, que acho tão contraditória. Precisamos humanizar o hospital, precisamos humanizar a paróquia. Quer dizer que nós deixamos de ser humanos? Será que as nossas ações não deveriam expressar quem de verdade somos? Humanos no coração de Jesus? Se precisamos humanizar alguma coisa, é porque nós deixamos de lado nossa originalidade. Sal e luz. Sal e luz. Descubra quem você é e faça disso um propósito. Nosso Senhor no Evangelho de hoje já descobriu. Somos sal e luz. Façamos disso um propósito para que o mundo seja um espaço melhor, mais leve e tranquilo. Você e eu um dia vamos morrer. Estamos de passagem. Para que acumular pessoas que só deixam a vida mais pesada? Mais pesada. Vamos fazer um pouquinho de silêncio? Para você e eu perguntarmos ao coração: eu tenho deixado a vida mais leve por onde eu passo? Ou basta eu chegar, o ambiente fica mais pesado? A vida fica mais pesada? Tudo fica mais áspero, espinhoso e intranquilo. Meditemos um pouco.